Olá para todos. Na aula anterior a gente viu como mostrar uma imagem dentro de um slide, como gerar um slide, né, através do comando mslide. E hoje nós vamos ver a construção de biblioteca de slides, né, transformar vários arquivos SLD em um arquivo SLB, né, para diminuir o número de arquivos necessários, né, e consequentemente também o tamanho do seu programa. Então, para sintetizar esse assunto, vamos fazer uma aplicação bem legal. Eu vou dar uma mexida nessa caixa de diálogo, fazer uma nova caixa aqui a partir dela, que é a seguinte: eu vou colocar uma list box aqui, tá? A minha proposta é a seguinte: ter uma lista de opções, por exemplo, né, olhando aqui para trás, né, você vê que eu já coloquei uma série de carros aqui, né, coloquei as imagens dos carros que eu tenho na minha garagem aqui, uma pequena Ferrari, um Porsche e uma Mercedes. Então vou colocar aqui uma opção de carros, né? E aqui eu vou colocar as opções de planta, lado, frente ou posterior, né? E à medida que eu for escolhendo o carro, né, e mudando as opções, eu quero que mude aqui o meu slide, tá ok? Então vou começar transformando essa caixa de diálogo. Vamos fazer isso rapidamente. Eu vou pular algumas etapas, eu não vou fazer passo a passo nesse vídeo, senão vai ficar realmente uma aula muito grande, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa caixa de diálogo 01, que ela já tem uma estrutura básica, e só vou substituir alguns elementos. Então, por exemplo, aqui nessa primeira coluna eu vou substituir por uma list box, aqui eu vou colocar mais uma opção e vou tirar essa pop-up list. Tá? Para preservar o nosso arquivo de exercícios, né, que será distribuído com o DVD, né, assim que terminar essa fase do curso. Então eu vou copiar, colar e fazer as modificações. Tá? Vou fazer isso offline e vou ter aqui a caixa 02. Tá? Vamos dar um Ctrl C aqui nesse nome, Ctrl C, Alt T e E, para ver como ela ficou. Eu tenho exatamente aqui uma lista de carros, né? Aqui é escolha à vista. Eu mudei as opções, Alt T e E, aumentei uma opção e aqui exatamente o slide, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um comando carros, que aqui vai ter uma lista de carros. Eu seleciono o carro, seleciono a vista. Quando eu der OK, ele vai inserir o desenho correspondente a essa vista, tá ok? Mas antes disso nós vamos criar a biblioteca de slide desses carros, tá? Então nossa proposta é a seguinte: eu vou ter uma lista, né, onde vai ter primeiro elemento da lista Mercedes, segundo elemento Porsche, terceiro elemento Ferrari. A gente já viu no manuseio de list box que o primeiro elemento, né, ele recebe o valor 0, né, dentro da lista. Elemento 0 será a Mercedes, elemento 1 será o Porsche, elemento 2 será a Ferrari. Beleza? E aqui tem os tiles, né? E nesses tiles eu vou colocar também alguma coisa que termina com 0, com 1, com 2, com 3. Tá? Por quê? Porque eu quero fazer com que o nome do slide seja uma composição lógica. Tá? Então, por exemplo, esse slide aqui vai chamar carro 0, 0, que é o primeiro elemento 0, o primeiro elemento da lista, carro 0, né? E dentro dessa biblioteca de slides que eu vou criar, ele vai ser o elemento 0. Tá? Então esse aqui vai ser o carro 00, carro 01, carro 02, carro 03. Esse aqui vai ser o carro 10, carro 11, carro 12, carro 13. Tá? Esse é um artifício, tá? Que eu bolei, vamos dizer assim. Existe uma série de referências bibliográficas, né? Mas é uma forma fácil de você localizar um slide dentro de uma grande biblioteca, né? Eu já mostrei na aula anterior como é que eu fiz isso para o CAD Norma. Tá? Então vamos começar pelo comando mslide. Volto aqui no AutoCAD e vou ter que fazer o seguinte: para criar o slide eu vou dar um zoom o mais próximo possível da imagem que eu desejo. Tá, ok? mslide. Vou colocar aqui nos meus documentos, tá? Porque o comando slide é o seguinte: na verdade eu quero colocar aqui, ó, em C, AutoLisp, slides.
né? Esse aqui é o carro, vou colocar underline 00, certo? Vou dar outro M slide, tá? Ele sempre vai voltar para os meus documentos, tá? Então eu vou deixar aqui mesmo, depois eu movo dos meus documentos para Autolisp, tá? Para não ter que ficar fazendo o mesmo trabalho várias vezes. Então esse aqui é o carro 01 e assim por diante, tá? Vou pausar o vídeo e fazer todos os slides aqui naquela própria pasta. Então o que eu vou fazer? Eu vou mover todo esse conjunto aqui para minha pasta de slides. Só uma curiosidade, eu vou minimizar isso aqui, né? Vamos botar essa imagem aqui do AutoCAD assim. Se eu arrastar um slide aqui para dentro, tá? Olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar essa imagem aqui, tá? Vou pegar o carro 01. Se eu dar um erase aqui, não acontece nada, ó. Tá? Isso aqui é apenas uma imagem, tá? Um slide, quando eu arrasto para o AutoCAD, ele apenas transfere essa imagem aqui para dentro, tá? Então se vocês eventualmente quiserem ver o que um slide está mostrando no AutoCAD, ou você pode usar o comando V slide, né, de view slide, você vai lá e escolhe o slide que você quer visualizar, tá? Ou você simplesmente vai lá no Explorer e arrasta essa imagem aqui para dentro, tá? E para sair disso, você der um zoom aqui, a imagem some, tá? Se você der um regen, redraw, qualquer coisa assim, a imagem some, beleza? Bem, o próximo passo agora é criar os blocos, não é isso? Os arquivos DWG que eu vou precisar para poder inserir aqui dentro. Então eu vou usar o comando wblock e vou fazer aqui as transferências, né? Vou fazer só um para mostrar. Autolisp, blocos, vou fazer a mesma coisa, carro 00, ok? Pick point, marco ponto, aqui eu vou marcar um ponto qualquer, seleciono objetos, beleza? Eu vou fazer isso em todos os blocos e volto em seguida. Então tá aqui, ó, carro 0, 1, 2, 3, beleza? Então eu já tenho os slides e já tenho os blocos. Aqui eu ainda estou tratando de poucos slides, né? Mas como eu mencionei também na aula anterior, esse número de slides no CAD Norma já atinge aí 5.000, né? Mais alguns complementares. Então eu vou transformar esse conjunto de arquivos SLD em um arquivo SLB. Para isso, a própria Autodesk disponibiliza juntamente com o AutoCAD, e eu tomei a liberdade de copiar aqui por questões lógicas e de facilidade para o CAD Norma, tem um aplicativo chamado SlideLib, tá? É um aplicativo antigo, é um aplicativo DOS, mas é um aplicativo muito eficiente para esta tarefa, tá ok? Então eu vou começar copiando esse arquivo, vou segurar o Ctrl aqui e arrastar ele para dentro da pasta onde estão os slides. Esse comando SlideLib, que é a abreviatura de Slide Library, biblioteca de slides, ele é um comando do DOS, tá? Muita gente mais nova aí nem sabe o que vem a ser isso, tá? Mas na verdade é bem simples. Aqui no próprio AutoCAD, se eu digito SH, tá? Ou Shell, seria o comando completo, Enter, ele entra aqui, ó, no OS Command. OS é a abreviatura de Operational System, né? Sistema operacional, que no caso aqui é o Windows. Se eu der um outro Enter aqui agora, ele vai abrir uma tela preta que é exatamente a tela do DOS. Então vamos ver uma sequência de comandos que vocês não precisam gravar, né? Vocês vão, obviamente, ajudarem nesse trabalho, adquirir o DVD ou baixar a videoaula, vão ter isso gravado, tá ok? Mas a sequência de comandos de DOS seria o seguinte: CD, abreviatura de Current Directory, né? Pasta atual. C:/, Autolisp /slides. Tá? Isso simplesmente me transportou
para a pasta atual. Vamos digitar aqui, ó, slide lib, né, que seria o nome do comando. Ele diz o seguinte, ó, para eu usar esse comando, eu uso slide lib, o nome da biblioteca que eu quero criar e esse sinal aqui de menor com a lista de arquivos. Então, eu preciso desta lista de arquivos. É um arquivo de texto que eu faço no bloco de notas, que vai ter a lista de slides que eu pretendo criar. Está parecendo um pouquinho complexo, né? Na verdade é bem chatinho fazer essa tarefa. Mas é uma rotina, né? Um roteiro fixo, né? Importante quando você trata de um número muito grande de slides. Então, vou abrir um bloco de notas e vou lá, carro 00.sld e assim por diante, carro 01.sld, e aqui eu digitei a sequência de slides. Vou fazer o que? Salvar como, vou lá na pasta, nossa pasta de trabalho, AutoLisp, slides, eu vou chamar de carros.txt, salvar. E vou fazer o seguinte, vamos aqui, temos a tela do DOS, o bloco de notas, e aqui nossa tela com o arquivo de slides. Ok, vou deixar aqui aberto só para mostrar aqui, que agora eu vou criar da seguinte forma. Então, slide lib, né, a biblioteca carros, a partir do arquivo carros.txt, tá? Uma sintaxe, eu vou dar enter, tá lá, ó, ele criou carros.slb, que era o nosso objetivo. Você transformou vários arquivos em um só, tá? Isso facilita a transferência, né, no número de arquivos, principalmente quando eles são muitos, ok? Um procedimentozinho. Quando vocês, é bom ter esse vídeo em mão, né, ou escrever esse procedimento, quando vocês forem desenvolver suas rotinas, se resolverem fazer alguma coisa com muitos slides, é interessante. E agora vamos gerenciar isso lá no nosso AutoLisp. Bem, então aqui voltamos para o nosso Lisp 02, eu vou copiar esse comando dcl, que é normalmente o que a gente faz, né? A gente não reinventa tudo, né? A gente copia essa estrutura, né? Vou lá para o final e vou criar o comando carros, né? E Ctrl V, vou copiar. E vou começar fazendo a mudança aqui, né? O arquivo é o mesmo, DCL, eu vou mudar aqui para caixa 02, né? Não tem essa mensagem, não tem esse botão, não tem esse edit box, né? Radio buttons, tem aqui uma list box, né? Que a gente tinha até retirado ela na caixa anterior, mas preservou aqui. O que vai ser essa lista? Vai ser Mercedes, em seguida vai ser Porsche, e terceiro vai ser Ferrari, tá? É apenas um comentário que nem precisava ser dito, né? Quando eu falei que eram os carros que estavam aqui na minha garagem, eu estava brincando, né? Senão eu não estaria aqui dando aula para vocês, tá ok? Comprem o DVD quando for lançado. De repente, se muita gente comprar, eu posso até comprar um desses, embora não seja uma prioridade. Bem, vamos começar lá pela lista, né? Eu criei lbox lista, uma variável que tem essa lista aqui. Vou começar a lista aqui, vamos olhar lá na caixa DCL quais são as keys, né? Então aqui, ó, da list box é caixa 02 lst1. Vou dar Ctrl C e vou lá start list, Ctrl V. Tá? E por enquanto esse action tile que está aqui, eu vou simplesmente colocá-lo como comentário, tá? Primeiro eu vou trabalhar na abertura, né, e na setagem da caixa de diálogo. Reparem como ficou fácil gerenciar a partir do momento em que nós temos os trechos, tá ok? Os trechos de gerenciamento de cada tipo de tile, né? O Icon Image eu não vou gerenciá-lo aqui, vou simplesmente deletar se eu precisar desse trecho.
eu tenho lá no outro Lisp. Tá? O que eu fiz por enquanto aqui? Criei a lista dos carros, atualizei essa lista lá na minha DCL. Tá, ok? O comando vai ser, vamos chamar de car, tá? E aqui eu chamei aqui caixa dialog start, mantive o mesmo nome de variável. Beleza? E não tem aqui esse comando na terminação. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei o comando car, que simplesmente abriu a caixa de diálogo e preencheu a list box. Beleza? Vamos testar isso aqui. Vamos lá no nosso AutoCAD, K para carregar, e vamos digitar car. Tá lá. Uma coisa muito importante: quando você for criar um Lisp, você tem que se colocar na posição de usuário. Tá, ok? Você tem que pressupor a forma mais fácil de executar o que você deseja. Se coloque na opção de usuário. O que você gostaria que o Lisp fizesse? Tá? Essa é uma visão geral muito importante em programação. Primeiro, essa é uma escolha minha. Que quando eu abrir o comando, ele venha exatamente dessa forma, sem nada selecionado. E quando eu selecionar uma das opções, ele já me habilite a vista superior, que seria mais comum, né, trabalhar em planta, e já me mostre o ícone dessa vista. E uma vez que eu clicar em outros elementos, em outras opções, aí ele mude esta visualização, né, e quando eu clicar OK, ele vai inserir o bloco correspondente a essa visualização. Tá, ok? Então a primeira etapa já está feita, né? Quando eu dou o comando car, a DCL é aberta sem nenhuma opção selecionada. Tá, ok? Eu começo por aí. Depois, numa fase posterior, eu posso mudar esta forma. Então eu vou começar aqui, ó, dando essa atribuição aqui, ó. Quando eu clicar num elemento, ele mostre vista superior e atualize o slide. Então repare que a primeira condição é que quando eu entrar na caixa de diálogo, aqui não vai ter nenhuma função, tá? A menos que eu selecione uma das opções da lista. Ok? Então eu vou começar pelo Action Tile. O que esse tile vai fazer? Quando eu clicar nesse elemento, ele vai fazer com que essa tile aqui, né, seja setada para o primeiro item e o slide seja atualizado. Ok? Bem, eu criei alguns atalhos aqui nesse vídeo, tá? Eu dei uma editada para ele não ficar muito longo, né? Então eu criei o seguinte código: Action Tile, né? O tile daquela list box se chama caixa 02 list 1, né? Então eu atribuí a ele um Action Tile, que é uma função, uma subrotina chamada car list box, que é essa daqui. O primeiro item seria exatamente capturar o valor selecionado, tá? Set key, chamei essa variável aqui de carcel, captura o valor selecionado. Vamos ver como é que isso funciona. Eu carrego lá car, né? Quando eu clicar aqui, ó, em Mercedes, ok? Se eu perguntar lá, exclamação carcel, deu o valor 0, tá, ok? Se eu selecionar Porsche, ok, tem o valor 1 e assim por diante. E agora, uma vez que eu tenho o item selecionado, né, o item da lista selecionado, eu já defini que o slide mostrado será o carros, né? Mercedes é o carro 0, né? 0, e eu vou mostrar primeiro esse primeiro slide, que é o superior, que também é o 0. Como seria o código para mostrar um slide que está dentro de um arquivo SLB? Vamos começar pela função ideal. Eu vou primeiramente mostrar uma única imagem, tá? Como seria? Olha, c/autolisp barra. Em vez de colocar aqui, ó, o nome do arquivo .sld, eu coloco primeiramente o nome do arquivo slb, tá aqui, ó, carros.slb, carros.slb, abro um parêntese e coloco o nome do arquivo slide que eu quero mostrar. Por exemplo, carro 00, carro 00. Aí que não tenho a extensão SLD. Vamos salvar
e vamos ver se funciona, né? Por enquanto eu não coloquei para mudar de imagem, eu estou mostrando apenas um slide, né? Quando eu clicar em qualquer item da list box, ele vai mostrar esse slide aqui, certo? Vamos carregar, car. Quando eu clicar aqui em Mercedes, olha lá, ele mostrou. Qualquer um que eu clicar, ele vai mostrar a imagem 01. Beleza? Então, essa é a forma de utilizar um arquivo SLD. Bem, como isso aqui será uma composição, né, o que eu vou fazer? Como eu obtive aqui esse primeiro item aqui depois de carro, né, aqui 0, 01, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui. Quando eu obtive esse valor inicial pelo item da lista, né, da list box, eu vou criar uma variável que vai determinar quem é o arquivo mostrado, certo? Então vou dizer assim, ó, quando eu cliquei lá, eu vou dizer set key car slide, tá, uma variável qualquer. Ele é o que? Um string cat, né? O que é um string cat? Lembra? É uma string criada pela soma de outras strings, né? Quem vai ser? Vai ser tudo isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ele sempre vai começar com carro alguma coisa. Esse primeiro 0 aqui eu vou substituir por esse valor que ele clicou. Olha, Ctrl C, Ctrl V, e em seguida, né, ele sempre vai mostrar o primeiro item, né, que é o item 0. Então 0, fecha parêntese e fecha aspas. E aqui eu vou substituir esse conjunto aqui, que é essa string, por essa variável criada. Ctrl C, Ctrl V. Então, quando eu clicar, tá voltando, quando eu clicar no elemento da lista, ele cria uma variável baseada no elemento clicado, né? Então, se eu clicar no primeiro elemento, vai ser carro 00. Se eu clicar no elemento carro 01, e atualiza o slide. Beleza? Vamos ver se funciona. Salvar. A gente sempre faz aquilo, né? Sempre lembrando, testa passo a passo. Carrego. Opa, tem um erro aqui. Faltou fechar esse parêntese aqui. Salvar de novo. Car. Vamos lá, selecionei Mercedes, mostrou Mercedes. Selecionei o Porsche, mostrou o Porsche. Selecionei a Ferrari, mostrou a Ferrari. E aqui eu já tomei o cuidado de usar aquele fill image, né, para apagar o slide antes de mostrar o outro. Por isso que eles não estão se sobrepondo. Beleza? Então a primeira parte da rotina funcionou, né? Car, seleciono. Faltou o que? Eu disse que eu queria que quando clicasse aqui ele mostrasse o primeiro. Faltou fazer com que esse botão superior esteja aceso. Então eu tenho lá na minha DCL, né, esses botões de rádio aqui, né, o conjunto deles é denominado por caixa 2 radicol. Vou dar um Ctrl C. Então, além disso, ele vai fazer o que? Set tile Ctrl V. O que ele vai ser? Ele vai ser colocado como o primeiro, né? Então vou dar um Ctrl C aqui no primeiro botão, Ctrl V, salvar, carregar, car. Cliquei no Mercedes, ela vai acender o superior. Acender o superior. Mesmo se eu tiver clicado em outro aqui, na hora que eu clicar aqui, ele vai e volta para o superior. Então perceba a relação entre um elemento e outro, ok? E para mudar aqui a visualização, né, então eu vou dar um action tile, vou criar uma função para esses botões de rádio. Onde eu vou criar isso? No Lisp principal. Eu não vou colocar aqui, porque aqui é a função de quando eu cliquei na list box. Então eu vou criar aqui, ó, action tile. Quem? Esse cara aqui, Ctrl C, né, que são os botões de rádio. Ctrl V, vou criar uma outra função para ele. Car, em vez de list box, radio. O que é esse car radio, né? Essa coluna de botões de rádio vai fazer? Ctrl C, botões de rádio. Defun, Ctrl V. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a imagem, né? Então, olha só como é simples agora. O que ela vai fazer? Primeiro, vai pegar o valor clicado.
né, quem vai ser esse valor. Tá? Vou chamar de carcel2, tá? Uma variável qualquer. Vamos lá. Vamos carregar car, selecionei um qualquer. Tá? Vamos clicar aqui em lateral, por exemplo. Ok. Quem será o carcel2? É o item, né, é o botão de rádio clicado. Né? Quando eu dou car aqui, esse aqui é o carcel1, carcel2, 3 e 4. Tá, ok? O que eu posso fazer? Se eu até poderia ter chamado, talvez fosse melhor chamar aqui na minha DCL, né, em vez de 1, 2, 3, 4, colocaria 0, 1, 2, 3, né, porque esse último nome aqui já seria o slide correspondente, né? Eu tenho os slides carro 00, 01, 02, 03. Quando eu clicar no botão, né, o valor dessa variável carcel2 vai ser o nome do tile, né, do botão de rádio, tá? E o slide vai ser formado por carros, né, 0, 1, 2 ou 3 e esse último elemento aqui, tá? Então eu posso pegar esse elemento aqui e eu conto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o 13º caractere no nome desse tile. Então o que eu faço? Vou lá no meu Lisp, né? Pego esse valor aqui. Então vou dizer aqui, ó, a partir dessa variável aqui eu vou dizer o seguinte: set key carcel sld, tá? Uma variável qualquer, não estou me preocupando com o nome não. Seria o que? O substring, o trecho do texto dessa variável aqui, Ctrl C, Ctrl V, começado na 13ª posição e com comprimento 1. Ctrl C, vou salvar aqui, faltou salvar aqui, então car, selecionei o primeiro elemento da lista, vou lá em superior, ok, quanto foi o valor dessa variável? 0. Vou repetir, se eu mudar aqui para Mercedes lateral, ok, o valor da variável é 1. Então, uma vez que eu obtive, né, a posição do botão de rádio que eu selecionei, o que eu vou fazer agora? Vou copiar esse trecho aqui, olha, Ctrl C, Ctrl V, só que aqui, em vez de ser 0, vai ser essa variável aqui criada, certo? Então vou substituir o 0 aqui, vou apagar esse 0. O nome do slide vai ser formado por esse prefixo, que é sempre o mesmo endereço, mais o elemento selecionado na lista e o elemento selecionado no botão de rádio. Beleza? Salvar, carrego, car. Selecionei Mercedes, superior, lateral, frontal, posterior e assim por diante. Ok? Está lá a minha biblioteca. Da mesma forma, como eu tenho o elemento associado a ele, quando eu cliquei aqui, além do slide, eu posso formar também, como uma segunda variável, o nome do bloco a ser inserido, que é o que de fato me interessa. Então seria outro stringcat, da mesma forma, só que aqui em vez de slide seria blocos, carro, underline, essa variável e essa variável. E aí quando eu der o OK, ele entraria no comando insert. Beleza? Isso eu vou deixar como dever de casa para vocês. Tá ok, pessoal? Então, foi uma aula um pouco complexa, um pouco comprida, cheia de conhecimentos, tá? Mas uma aula muito importante para gerenciamento de imagens. Estudem, façam esse exercício e tentem chegar até o final, até o insert. Eu vou continuar esse Lisp, né? Vou finalizá-lo até o insert e ele pronto vai estar incluso no DVD aí, com o conteúdo das aulas, como eu mencionei, e mais diversas rotinas. Então é isso aí. Na próxima aula nós fechamos o estudo de DCL com as toggles, que são aqueles botões, né, tipo liga-desliga.
né? Player atual. Beleza? Até lá então, grande abraço.